convidar, então, a Ruth Zorneta, secretária municipal de Educação e Cidadania de São José dos Campos, para subir ao palco. A Márcia Bernardes, diretora de Cooperação com os Municípios da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. E o professor Antônio Guilherme de Arruda Lorenzi, reitor do ITA. Gente, por favor. Fique à vontade. Pode escolher qualquer lugar. Como nós temos 2 microfones, eu vou deixar as 2 pessoas dali com um microfone e divido o microfone com mais alguém. Professora, professor. Gente, eu teria que ler o currículo de vocês, mas se eu ler o currículo de vocês, a gente vai atrasar muito mais. Já disse o cargo. Qualquer dúvida, entre na plataforma Lattes. Está tudo lá, né? Bom, eu queria pedir para vocês, cada um de vocês trouxe um tema para falar. E eu queria, então, começar com a Ruth, para falar um pouquinho sobre esse tema, que é o papel dos municípios na garantia do direito à aprendizagem. Se você puder ser bem brevezinha, porque daí os 3 falam sobre o papel e a gente entra num debate depois. Sua vez. Tem apresentação? Dá para rodar aí? O passador está aí na mesa. Bom dia. Primeiro, eu quero agradecer imensamente a todos do Invoz. Quero agradecer o pessoal, né, que tanto está contribuindo com o Invoz, né, painelistas que vieram. Foi bastante difícil esse 1 ano de construção desse congresso, né, foram várias reuniões árduas. O pessoal da exposição, por favor, incentivem, né, os alunos, as redes de vocês, a estarem participando nesses 4 dias, esse espaço aqui que é nosso, né? Tem algumas partes que não vão estar aqui na fala, mas que eu vou acrescentando um pouquinho, que converge, parece que a gente combinou um pouquinho com o professor Maurício, né? Bom, ele trouxe outro? Vamos ver. Bom, o tema que encomendaram, na verdade, foi para falar um pouquinho, resgatar um pouquinho do papel dos municípios no direito à garantia da aprendizagem, né? Então, a educação como direito, uma construção histórica, né? Então, a gente pensar aí que a educação no Brasil, não só a educação, mas acho que como a gente está falando de escola, né? Como é que ela nasceu no país, né? Elitista, urbana, excludente, né? Então, durante muitos anos a escola pública, ela foi para muito poucos, né? Então, eu vou até passando, porque são bastante slides e me parece que o tempo também foi cortado, né? Fazendo um resgate bem histórico, né? Então, a gente pensar ali que a gente começou com aquela educação jesuítica bem diferente do que se educa em qualquer lugar do mundo, né? Para poucos, e mesmo nas demais, né, na primeira Constituição do Império, a republicana, ainda sem acesso à camada popular, né? E lá, primeira luz que a gente teve foi com o Manifesto dos Pioneiros, né, da Educação Nova. Quero até deixar destacado, acho que 2 agentes importantíssimos e que acho que vai do encontro com o que a gente vai falar, que foram essas garantias do nosso município, né? Do Anísio e do Paulo Freire, né? Uma educação pública integral, ambos, né? Universal, dialógica, democrática, e que eu tenho falado várias vezes esse ano, todo ano, acho que algumas pessoas que me ouviram falar em outras cidades esse ano, eu tenho muito tomado a fala do Anísio, né, que a gente só vai realmente democratizar o país quando realmente a máquina da democracia for a educação, né? A gente realmente acreditar que isso for verdade, tomar como uma verdade, como uma prioridade, né? Acho que isso são influências que acho que levaram muitas das pessoas do nosso país a fazer com que isso
fosse à frente, né? Mas também a gente não pode esquecer, vou correr, né? Que ela é muito nova, né? Uma reflexão importante que, enquanto outros países, outros continentes, a gente está falando aí, né, de séculos, né? O marco decisivo nosso da educação, ele aconteceu com a Constituição de 88, né? A garantia para todos de uma educação pública foi a partir de 88 e ainda meio que desorganizada, né? De uma LDB que só surgiu quase 10 anos depois, né? E aí, outros marcos também importantes dentro dessa educação, que o município tivesse uma obrigatoriedade de estabelecer essa qualidade, né? Em 2009, né, a educação dos 4 aos 17 anos, que ela tornou obrigatório, a obrigatoriedade da pré-escola em 2016, né, e que o Fundeb fosse permanente aí a partir de 2020. Bom, os municípios hoje são prioritariamente responsáveis pelo quê, né? Educação infantil e ensino fundamental. Mas adianta só garantir matrícula? Não, não adianta, né? A gente precisa garantir permanência, aprendizagem com qualidade, inclusão, desenvolvimento integral, né? Então, para isso, como é que a gente vai fazer, né? Essa permanência? Busca ativa, combate à evasão, transporte escolar, alimentação de qualidade, acolhimento, né? Tudo isso são políticas públicas que têm que estar previsto nos planos municipais, né, de educação, tem que ser ações contínuas de cada uma das secretarias de educação. Isso não só tem que ser pauta das secretarias de educação, como as prefeituras têm que ter isso como prioridade. E não adianta ser só prioridade, mas a pasta tem que ser priorizada. Garantir aprendizagem com equidade, estava na apresentação lá do professor, muito perfeito, né? Equidade tem que existir, né? Então, olha lá, os municípios têm um desafio de transformar os direitos em prática concreta, né? Ali veio recomposição da aprendizagem. Gente, eu só fui ver isso aqui a gente mandou correndo na semana passada, e aí eu estava em viagem, daí lá na viagem que fui ver que copiou, né? Mas ali, o que é a recomposição das aprendizagens? Quando no decreto agora de 2025, né, a gente consegue mitigar, né, alguns programas, algumas defasagens e fazer com que a gente avance em algumas vulnerabilidades aí das aprendizagens, né? Valorização dos profissionais, né? A formação continuada, investir não só na formação continuada, eu vou pedir licença até para fazer um adendo à minha fala, pautada até nessa imersão que eu acabei chegando, né? Agora, essa apresentação foi entregue anterior à imersão, né? Hoje, nós temos uma escola de formação nesse espaço aqui, está sendo transmitido desde do Amazonas até o sul, né? Então, é importante para quem não conhece São José dos Campos, nós estamos aqui dentro desse espaço do CEF, nós temos uma escola de formação de educadores, onde os professores ingressantes ficam de 60 a 90 dias já contratados, passando por um processo formativo, né, conhecendo um pouco da rede, da nossa metodologia, do que é a Educação 5.0, da nossa plataforma, de tudo que ele vai precisar de mínimo conhecer, não só disso, um pouco do nosso currículo, né? Isso também é valorização do professor, ele saber um pouco do que ele vai se deparar em sala de aula, dar condições de e para, né? Uma atuação que depois vai ser a continuada, mas é uma prévia, né? E o que a gente foi ver lá fora é apoio ao acadêmico, né? Junto à academia. Quem faz a formação
inicial desse professor, a gente pretende fazer com que a gente tenha, vou brincar aqui, não quer dizer que vai ser esse nome, tá, gente? Como se fosse uma F Júnior, né? A gente pretende, junto com as academias, preparar esse aluno da academia, anterior a ele se formar em educação, para que ele tenha aí uma formação, estágio supervisionado bem formado, e para que ele, quando chegue a ser professor formado, ele tenha uma qualificação melhor, mais assertiva, que ele saiba realmente o que é o chão de uma sala de aula, para que ele saiba o que é um planejamento de fato e não só no papel. Então, é mais ou menos isso, eu tenho que falar rápido, mas depois, se vocês quiserem que a gente conte um pouquinho mais, São José dos Campos, a Secretaria de Educação e Cidadania, passa, a partir de junho agora, a receber outros municípios para fazer uma imersão, né? O que é Cidade da Educação, o que é a F, o que é o CEDEMP, o Centro de Educação Empreendedora. A gente vai receber os municípios, então, 18 de junho, a primeira vai ser o piloto, né, para a gente contar um pouquinho como é que a gente tem conseguido também, a passos pequenos, mas também ter um pouquinho dos nossos avanços. E gestão baseada em evidências, né? A gente tem que realmente utilizar avaliações, indicadores, diagnóstico, monitoramento pedagógico. Então, São José também, assim como Sobral, a gente passa a fazer as duas avaliações. A gente mudou o projeto de lei também aqui, onde os professores também farão essas duas avaliações, e a gente conseguiu dividir a avaliação dele institucional da avaliação dele de sala de aula, né? Então, é baseado mesmo em evidências. E com a classificação do INEP. Então, cada escola, baseada na classificação do INEP, do resultado que ele for ter, é também a valorização que o professor vai ter a cada semestre. Sem contar também o que a gente tornou esse ano como projeto de lei, que é o professor nota 10. Diagnóstico e monitoramento pedagógico. Vamos lá. Bom, desafios dos grandes municípios, né? Desigualdade social, né? Renda, território, raça, acesso digital, financiamentos, né? Qualidade exige, não adianta. Infraestrutura, conectividade, profissionais valorizados, educação integral. Por mais que a gente diga que é a pasta que hoje tem o maior investimento do município, a gente sabe que o repasse da educação integral não está vindo, né? A gente tem uma meta, a gente está cumprido além da meta, né, da educação integral, mas não é o todo, não é o que a gente queria estar cumprindo muito mais que isso, mas a gente também quer fazer isso com muita qualidade, com muita parcimônia, não é fazer por fazer, existe todo um planejamento realmente pautado lá, né, em diagnóstico, evidência, e para que, de novo, dentro da nossa missão, a gente diz que a gente faz o desenvolvimento aí do cidadão integral. Então, é isso que a gente quer, né? Infraestrutura escolar, né? Que a gente sabe que precisa de uma internet adequada, a gente sabe que nas rurais e algumas ainda não é, né? Bibliotecas constantemente atualizadas, laboratórios, sempre, a gente sabe que a inovação vem todo ano, acessibilidade, né? A gente tem que fazer essa adequação permanente, não é só adequação, porque hoje o elevador está funcionando, amanhã ele não está mais, então a gente tem que ter ali uma ata, a gente tem que ter um recurso permanente, a gente sabe que no serviço público a compra disso não é fácil, até da manutenção, né? Formação docente. Hoje, a gente precisa de metodologias ativas, cultura digital, inclusão, pensamento crítico, as competências socioemocionais é um grande desafio, né? Por quê? O professor, de um tempo anterior, ele não domina algumas coisas e o que vem formado não domina outras. Então, fazer tudo isso no mesmo balaio, que se converse e a gente tem uma rede unificada, depende realmente mesmo daquela formação continuada bem feita, bem qualificada. E a educação inclusiva, né, que tem tido uma crescente.
permanente e que não tem receita de bolo. Que não tem receita de... Nossa, sumiu a voz. Não precisa de todo esse sofrimento. A Neide vai suportar. Calma. Gente, antes que o Camilo chegue com a tabelinha lá, tem que falar rápido. Sou rouca de natureza, né? E como os desafios estão chegando, a lei tem que ser cumprida da inclusão, e tem mesmo, que até alguns anos atrás ficavam escondidos na casa, né? O município tem feito muitas e muitas discussões de como fazer, mas não tem como fazer, né? Como a gente está criando a duras discussões. Acredito que a gente está conseguindo, não sei se da melhor maneira, mas com a melhor boa vontade. As nossas escolas hoje já contam com um apoio enorme de discussão em serviço social, psicólogo, coordenador pedagógico educacional, equipe de gestão. Nossa equipe do SOI é maravilhosa, né? Todos esses profissionais que algum consigo enxergar aqui. A gente conseguiu aí montar uma escola que é o Polo de Libras para atender com mais qualidade os nossos alunos surdos. Esse ano, a gente conseguiu montar 2 polos para os alunos em braille, né? A educação em braille, para atender com mais qualidade e a escola estar mais adaptada para os alunos cegos. A gente conseguiu, o mês passado, inaugurar a primeira sala multissensorial para atender os alunos TEA 2 e 3 e o TDAH. A gente já tem data prevista na Zona Sul, para estar inaugurando uma na Zona Norte e uma na Leste. Suficiente? Não, não é suficiente, mas o recurso é limitado, né? Estamos buscando outras alternativas, não atende toda, não tem resposta para tudo ainda, mas a gente está fazendo o melhor possível. Bom, como é que a gente pode, né, superar tudo isso, né? Primeiro, nenhum aluno pode ser invisível, né? Gestão democrática, a gente precisa fortalecer. Conselhos municipais, família tem que estar dentro da sala de aula, escuta dos alunos da comunidade escolar. E isso a gente preza bastante, né? A gente busca fazer com que as escolas possam ter autonomia para estar fazendo isso, né? A educação integral com propósito, com arte, esporte, cultura, tecnologia, projeto de vida, para que realmente o aluno saia do Fund 2, aí já tendo uma perspectiva, né, de competências e habilidades para o ensino médio e para a vida, do que ele gosta, de sonhos que ele possa almejar. Foco na alfabetização, realmente, a educação infantil, ela é a base, sim, ali do neurológico, né? Mas também ali do princípio da alfabetização, porque ela não começa no primeiro ano, né? Mas ela tem que alfabetizar até o 2º ano. Então, a gente tem feito muitos e muitos investimentos aí na rede. Nossa equipe, a gente tem a supervisão técnica, né, de avaliação, alfabetização e de formação, que faz sempre um monitoramento, um diagnóstico permanente para que esses resultados sejam efetivos. E o uso inteligente dessa tecnologia, né? Para personalizar a aprendizagem, apoiar os diagnósticos, fortalecer planejamento pedagógico, né? E deixar... não existe um uso bacana, eficaz da tecnologia, se não for de uma forma humanizada. Bom, o futuro da educação, ela acontece realmente nos municípios, né? É onde a infância acontece, a alfabetização acontece, vínculo acontece. Então, é onde lá o direito, a aprendizagem se concretiza,
né, garantia do direito à aprendizagem exige, aí eu até frisei algumas coisas, compromisso político, financiamento, uma gestão eficiente, não adianta inúmeros recursos, a gente teve aí algumas FNPs, né, onde alguns municípios têm feito o dobro do investimento quase de São José dos Campos e tem quase metade dos resultados de São José dos Campos. Ou seja, a efetividade do resultado não tem tanto a ver, tem a ver sim com investimento, mas também tem a ver com a qualificação do que você analisa e investe, né? Valorização humana, tanto da criança, quanto da família, quanto de quem está à frente ali da sala de aula. Coragem para inovar. Toda vez que a gente mexe em alguma coisa da estrutura, altera, não agrada a todo mundo, né? Mas, acima de tudo, acreditar que toda criança pode aprender, gente, toda criança, mesmo as que têm os maiores limitadores, depende aí a questão da complexidade, mas ela vai aprender. Aí, acho que voltou? Voltou. Ué, vamos lá. Bom, então, vamos lá. Então, o nosso maior desafio não é só ensinar conteúdo, né? A gente tem que mostrar que a ecoeducação, que ela tem uma visão aí de futuro, que ela é, sim, o amanhã, né? Então, ela tem que ter a presença, a garantia da equidade, e essa responsabilidade é de todo mundo, é do educador, é da família, é da gestão, é do político que está do outro lado, é de todo mundo. Então, a crise da educação, ela não é uma crise, ela é um projeto. E ela é um projeto de uma sociedade. E é nosso dever, enquanto gestor público, né, transformar esse projeto de aprendizagem e dignidade. E aí, uns dados só para fechar hoje, né, da Secretaria de Educação. Esse, na verdade, é o IDEB nosso, é o último IDEB. A gente, para você ver como a gente monitora dados, né? As nossas meninas lá da avaliação. A gente tem toda a certeza, né, que a gente já subiu nos anos iniciais e finais pelo nosso monitoramento de dados. Estou vendo umas cabecinhas dizendo que sim. Ou seja, não são esses resultados. Esse resultado de IDEB nosso é o passado, são outros já, tá? E acho que o resultado último, que é o mais legal de contar, esse é o atual, do Índice de Criança Alfabetizada, que é o tema de agora, né? Que é o de 68,3. A gente já atingiu ano passado o resultado que era para a gente atingir esse ano, né? A gente tem hoje dados maiores que o Estado e que o município. A gente foi até a convite, né, da Márcia e do Feder falar na SEDUC algumas semanas atrás, né? A gente está ali liderando entre as cidades com mais de 500 mil habitantes. Né? Então, a gente vai sempre estar contando, é um dos motivos que a gente está abrindo as portas da Secretaria de Educação de São José, porque educação, assim como eu vou a Sobral semana que vem, estive essa semana, quero até agradecer à universidade lá do Diego Portales, que foi ela que faz uma formação inicial e unindo a academia à educação maravilhosa, e quero fazer com que a gente traga isso para São José dos Campos, uma formação melhor, anterior a vir para a sala de aula. Educação a gente só soma, né? A gente nunca divide. Então, independe de qual cidade, né, de qual estado. Então, a gente tem que dividir, assim como Sobral. A gente não está aqui para inventar a roda. É a muitas mãos que a gente vai tornar a educação do nosso país melhor. E aí, é isso que a gente tem que cobrar, né? O alinhamento de uma secretaria
tem que estar alinhada ao alinhamento da nossa prefeitura. A gente tem que cobrar do nosso prefeito que a gente esteja lá inserido, né? Então, esse é o planejamento estratégico da Secretaria de Educação e Cidadania de São José dos Campos, né? Ele está alinhado ao planejamento estratégico da prefeitura, do prefeito. A gente consta hoje em 48 metas do plano de gestão do nosso prefeito, né? E 16 metas do nosso planejamento constam na BNT daqueles certificados que todo mundo ouve falar na televisão, de cidade inteligente, resiliente, sustentabilidade e de governabilidade, que nem está ali, né? Que é a primeira cidade do mundo a ter o certificado de governabilidade. Então, nós fazemos parte e os nossos indicadores são acompanhados e medidos nessas certificações. Então, é muito importante. E um pouco das implantações, né, e super importantes, que acho que reflete os nossos resultados, é a implantação dos programas de alfabetização e influência leitora. Acho que isso incide muito no aumento dos resultados. Fila da creche zerada no município, a certificação 5.0, tanto no ensino fundamental quanto na educação infantil, a efetivação permanente dos nossos professores, e não é só efetivação quando a gente fala, né? É aquela formação de ingressantes, entrega de obras nas escolas e construção de novas escolas, e a gente está fazendo sempre um mapeamento integrado com a Secretaria de Urbanismo, para a gente estar sabendo o que vai acontecer nos próximos 10 anos de São José dos Campos, com implementação de novos bairros, para a gente já estar mapeando e construindo e pensando novas escolas, tanto de Fundamental 1 e 2, quanto de novas creches, porque onde nascem novas famílias, precisam ter novas escolas, e isso demora anos para ser construídas. Formação na EF para os novos professores, já tinha falado embaixo, né? Isso, agradecer muito a nossas queridas aqui que estão na SEDUC, né? O ano que vem, municipalização de mais 7 escolas, então eu até tenho brincado nas minhas falas, né? Nós dormiremos 31 de dezembro com 182 escolas, contando com as 2 rurais, acordaremos 1º de janeiro com mais 7 escolas. A rede passa de quase 80 mil para quase 85 mil alunos, né? Então, acordaremos mais gordinhos o ano que vem, e a gente está se preparando já para isso. A Ellen foi embora, né? Temos feito alguns alinhamentos, porque as redes têm que estar integradas. Também não tem distinção, gente. O munícipe, o aluno é o mesmo. Não importa a rede que ele está, né? Já falei da implantação da sala multissensorial, a implantação e adaptação das salas qualificadas, né, tanto de deficiência visual quanto de Libras, também já falei. E é isso. Muito obrigada, gente. É isso. Obrigado, Ruth. Márcia, quero pedir para você fazer o mesmo esforço. Espero que sua voz suporte. Vou tentar. Só que eu vou falar de pé, tá? À vontade. Tenho a minha apresentação aí. Bom dia, pessoal. Olha, eu deixei de estar num evento do MEC em Itaipava para estar aqui, então não vou correr tanto também. Valorizar meu passe, né, gente? Bom, falar um pouquinho aí do Estado, aqui eu estou representando a Secretaria da Educação do Estado, né? Então, a Ruth falou os desafios do município, e agora eu vou falar enquanto Estado e nesse regime de colaboração com os municípios. Eu achei interessante, porque a Ruth trouxe esse panorama, né, de um município de grande porte, que a gente pode considerar São José dos Campos, né, médio a grande porte, mas o Estado de São Paulo ele tem 645 municípios, né, o estado que eu considero o mais complexo do país, apesar de Minas ter mais de 800 municípios, mas em número de alunos, em número populacional, São Paulo é muito maior, né, então o desafio é muito grande. Eu vou falar rapidamente um pouquinho, né, da onde eu estou falando, até para vocês entenderem, né, o que a Márcia faz hoje
na diretoria de cooperação com os municípios do estado de São Paulo. Eu fui secretária, eu sou funcionária de carreira em Atibaia, eu moro em Atibaia, eu sou diretora de escola lá, no entanto, estou afastada hoje, cedida para o estado. E eu já fui secretária de Educação em Atibaia por 8 anos. Na minha gestão, Atibaia conseguiu o segundo melhor IDEB do país, o primeiro era Sobral, aí eu fui até lá para ver o que estava acontecendo, de diferente que Atibaia não estava fazendo, né? Isso foi em 2016, o nosso IDEB foi 7,4. Depois de Atibaia, eu fui convidada, fiquei 8 anos em Atibaia, depois eu fui para Mariporã. Nesse período, eu fui presidente da Undime, acho que alguns aqui até me reconhecem das lives da Undime. Na época da pandemia, eu fui presidente da Undime num período mais desafiador, que foi a pandemia. Né? A Undime, para quem não conhece, é uma associação que apoia os municípios. E, enquanto presidente da Undime, assim que o novo grupo assumiu a Secretaria do Estado, né? Assim que o governador Tarcísio assumiu, eu fui falar com o Renato Feder, com o secretário, levar algumas reivindicações dos municípios. E uma coisa que me incomodava demais era que o Estado não conversava com o município. E, quando conversava, era só para falar de convênio de transporte e merenda. Era isso que interessava para o Estado. Né? Então, pelo menos o meu dirigente, na época, ele só me chamava para falar: Márcia, vai assinar o convênio de transporte? Vai assinar o convênio de merenda? Isso me incomodava muito, né, enquanto município. Falava, o Estado não se interessa pela aprendizagem dos alunos, como que os meus alunos estão chegando no Estado, esse apoio ao município, enfim. E foi isso que eu levei para o Renato. E aí o secretário, na época, ele virou para mim e falou assim: olha, eu não tenho ninguém para trabalhar com isso aqui, mas você pode vir trabalhar comigo. Né? O Renato é muito disso, ele lança um desafio para a gente. E foi aí, né, que eu aceitei esse desafio. Só que eu cheguei na secretaria, deixa eu pegar o passador. Eu cheguei na secretaria, ixi, foi. Quem passou? Eu que passei? É o do meio. Ixi, mas está passando. Deixa eu voltar. Desconfigurou ainda. Bom, aí eu cheguei na secretaria, eu brinco que eu tinha uma mesa e um sonho. Era só a Márcia falando de regime de colaboração num estado gigantesco e que não tinha cultura de regime de colaboração. E aí, dentro da secretaria, eu tinha uma resistência muito grande, porque as pessoas não entendiam por que a gente tinha que olhar para o município. Né? Lembrando que na Constituição de 1988, e a Ruth trouxe também a Constituição, fala do regime de colaboração, né? Que é a União, o Estado e municípios, que eles precisam fazer um trabalho em regime de colaboração. E lá no Estado, dentro da secretaria, era muito difícil, eles não entendiam. Márcia, a gente tem outras demandas, a gente tem que olhar Fundamental 2, ensino médio, olha quanta coisa, recomposição. Os alunos chegam muito mal aqui no Estado. Eu falei, então, por isso que a gente tem que apoiar os municípios. Né? Então, foi todo um trabalho interno de mostrar para todos os departamentos, diretorias, enfim, a importância de apoiar e olhar pedagogicamente para os municípios e também um desafio externo dos municípios entenderem que o Estado, a partir daquele momento, estava querendo apoiar os municípios. Eu cheguei a ouvir falar assim, a Márcia foi para o lado do Estado agora, porque existia uma certa rivalidade entre Estado e municípios. Né? E a ideia não, a ideia é ter uma representante dentro da secretaria que olhe para os municípios, que conhece os municípios, né, para justamente fazer esse apoio. E aí, aos poucos, né, a gente foi atuando. Né, eu comecei sozinha, depois eu comecei a chamar algumas pessoas para compor o time, mas até então não existia uma diretoria, um departamento, até que o ano passado foi criado a DICOM, né, que é a Diretoria de Cooperação com os Municípios. Então, é inédito. Né, e isso aqui é muito inspirado também no Ceará. O Amaury trouxe muita experiência de Sobral,
Mas não só Sobral, como o Ceará se destaca na educação. E o Ceará tem esse regime de colaboração muito forte. Lá no Ceará existe uma subsecretaria de cooperação com os municípios, né? Então, nós trouxemos um pouco também da inspiração do Ceará, né, de ter um departamento dentro da secretaria que olha para os municípios. Tá? Tinha mais informações aqui, mas sumiu. Dentro da diretoria de cooperação, nós temos 2 coordenadorias. A coordenadoria pedagógica, que é aqui a minha coordenadora, Maria Beatriz, que está aqui, que é de São José dos Campos, né, foi dirigente, a Bia. Então, ela é minha coordenadora pedagógica, ela que olha para todo esse pedagógico dos municípios. E eu tenho a coordenadoria de municipalização, que é onde a gente conversa com os municípios para fazer a municipalização, que é o caso que a gente vai fazer agora aqui em São José dos Campos, né? A conversa começa na unidade regional de ensino, mas finaliza dentro da minha diretoria, né, com todas as tramitações. Então, existem aí essas 2 coordenadorias hoje, dentro da secretaria, falando de regime de colaboração. Desconfigurou um pouquinho, aí eu trouxe um pouquinho, né, da Constituição, a LDB fala desse regime de colaboração. E uma questão que eu acho muito importante, eu sempre trago isso na minha fala, é regime de colaboração. O Estado não está acima dos municípios. E eu sempre falo isso, inclusive, para os meus colaboradores que trabalham lá no departamento. Né? Os municípios, eles têm autonomia. Nós respeitamos a autonomia dos municípios. O que nós fazemos enquanto Estado? Nós ofertamos o apoio aos municípios. Aí vem o programa Alfabetiza, o que é muito importante, gente, transformar em lei, transformar em decreto, tudo o que acontece. Né? Então, em 2024, o governador fez o decreto do Alfabetiza Juntos, né, que é um programa de alfabetização em regime de colaboração com os municípios. Se hoje a educação não está bem, começa na alfabetização. Né? Então, quando a gente olha para os resultados dos anos finais, ensino médio do Estado, a gente fala, meu Deus, os resultados não estão bons. Mas a gente tem que olhar para essa alfabetização. E eu tenho certeza que, a partir de agora, com a alfabetização na idade certa, a gente vai conseguir ter melhores resultados nos anos seguintes. Então, foi criado o programa Alfabetiza em 2024. O governador colocou o programa como um programa prioritário do governo mesmo. Né? Então, hoje o Alfabetiza Juntos é prioridade para o nosso governador e dentro da secretaria também. Nós temos aí mais de 500 milhões de investimentos junto aos municípios, só olhando para o pedagógico. Aqui a gente não está falando de merenda, de transporte, aqui nós estamos falando de aprendizagem. E aqui são os pilares do programa, material didático. Então, hoje a gente oferece material didático gratuito, de todas as disciplinas, para mais de 575 municípios. Aqui está 575. Essa semana, mais 3 municípios pediram para receber também o nosso material. Quando eu cheguei no departamento, quando não existia esse regime de colaboração, nós tínhamos aí 480 municípios que faziam adesão do material, até menos em 2023. E hoje os municípios entenderam a importância de ter a questão da equidade. Né? Hoje, todos os municípios praticamente usam o nosso material, e aí a gente consegue, depois eu vou mostrar um mapa para vocês, que hoje a gente consegue olhar para o Estado de São Paulo e ver uma certa equidade. Quando nós chegamos, nós tínhamos algumas ilhas de excelência, como São José, e aí eu vou puxar a sardinha, Atibaia, alguns municípios como ilhas de excelência, e os demais não. Né? E hoje o nosso objetivo é que todos os municípios sejam de excelência. A avaliação, então, a gente oferece gratuitamente para os municípios avaliações. Não tem como ter bons resultados se a gente não monitorar. Né? O monitoramento ele é fundamental. Não adianta eu querer esperar o final do ano para esperar a avaliação externa e aí vai ter surpresa. Né? Então, a avaliação ela é extremamente importante. Nós oferecemos para os municípios gratuitamente avaliação de influência leitora. Todos os municípios hoje fazem avaliação de influência leitora de entrada.
A gente avalia a leitura dos alunos do segundo ano logo no início do ano, para que a gente possa saber, aluno por aluno, como que está essa alfabetização, para que o professor consiga trabalhar no decorrer do ano, consolidando e garantindo essa alfabetização na idade certa. E aí, no final do ano, a gente faz a avaliação de fluência de saída. Temos também o SARESP, né, que é a avaliação externa, onde a gente avalia os segundos e os quintos anos, também gratuitamente aos municípios. E agora a gente, de forma inédita, a gente implantou aí a avaliação oral de matemática. É como se fosse uma fluência, só que agora é em matemática também para os alunos do segundo ano. Olhando também para a matemática, a gente não pode esquecer o quão importante é a matemática e que o Brasil não vai bem na matemática e tudo começa, né, nos primeiros anos. A avaliação também ela é importante, que ela está vinculada à premiação, a recursos para o município. Então, o município que vai bem no SARESP tem melhor arrecadação no ICMS, assim como a Mauri falou. A lei do ICMS educacional também foi inspirada lá no Ceará. Hoje, todos os estados, com exceção do Rio de Janeiro, mas eu vi que foi aprovado ontem o ICMS do Rio de Janeiro, todos os estados tinham até 2020 para aprovar a lei do ICMS, né? E nós temos a lei do Estado de São Paulo, que depende do resultado. Isso é para mostrar para os prefeitos, para os municípios, que dá resultado na educação que você vai ter mais dinheiro, né? Uma forma dos prefeitos aí sentirem um pouquinho no bolso também. E nós fazemos a premiação das escolas, né? As escolas que batem as metas do SARESP, nós também premiamos com recurso. Plataforma, nós também entregamos, né, plataforma digital para os municípios, o Elefante Letrado, o Matifique, né? Então, são duas plataformas que complementam as aulas, os alunos amam o Elefante Letrado. Vocês têm aqui, Ruth? Tem as duas, né? E os alunos gostam bastante, né? Então, a gente oferece para os municípios de forma gratuita as licenças para os municípios usarem como uma complementação das aulas. O Prêmio Excelência, né? Então, as escolas que batem a meta, nós fizemos meta escola por escola, 5.600 escolas no estado de São Paulo, municipais. Nós fizemos uma meta para cada escola, olhando para a sua realidade, para o tamanho, vulnerabilidade social e qual foi a sua última nota do SARESP. E aí, a partir daí, se cria uma meta e essa escola, atingindo a meta, leva R$100 por aluno. E, por último, uma formação de professores, né, que é fundamental. O Amaury falou, lá no Ceará, o professor sai uma vez por semana da sala de aula, é colocado outro professor para que ele esteja em formação, né? Então, hoje, o Alfabetiza também oferece formação gratuita aos professores dos municípios, né? A gente tem uma dificuldade muito grande, às vezes, o município aceitar e organizar a sua grade, o seu horário aí para fazer formação com os municípios, com os professores. Então, é um desafio muito grande que nós temos. Às vezes, uma certa resistência dos professores em fazerem formação, né? Eu falo que os professores, eu acho que eles são um dos poucos profissionais que ganham para se formar, né? Eles estão em horário de trabalho. Então, é muito importante. Isso daqui é inegociável, porque a prática do professor é que vai fazer a diferença na aprendizagem dos alunos, né? Então, isso é muito importante. E aí nós entendemos que, com esses 5 pilares, a gente ia conseguir melhorar os resultados de alfabetização do Estado de São Paulo, porque, apesar de ser um Estado aí que fala, né, que é a locomotiva do país, não temos bons resultados em alfabetização. Nós perdemos muito para estados do Norte e do Nordeste. Então, isso é um desafio muito grande, e aí, por isso que o Estado de São Paulo trouxe para si essa responsabilidade junto com os municípios. Por que eu falo junto com os municípios? Porque os anos iniciais não é responsabilidade dos municípios, né? Desculpa, não é responsabilidade do Estado, é responsabilidade dos municípios. Em alguns municípios, nós ainda temos anos iniciais, como é aqui, a rede estadual tem, né? Como é aqui no caso de São José, mas a ideia é ir municipalizando, porque a responsabilidade é do município.
Mas o Estado precisa apoiar, né? Eu costumo dizer que o aluno ele não é da rede estadual ou ele não é da rede municipal. O aluno ele é da rede pública, né? A Ruth trouxe, o aluno mora no município, ele tem um CEP, né? Hoje ele está na rede estadual, hoje ele está na rede municipal, depois ele vai trocar, né? E essa qualidade da educação, ela tem que ser permanente, seja na rede municipal, seja na rede estadual. Aqui eu trago um pouquinho para vocês os resultados da avaliação de fluência leitora de entrada de 2025, para depois a gente comparar com a entrada deste ano. Não, acho que não tem entrada. Não. Entrada e saída. Só para eu mostrar para vocês, eu trouxe de 25 para a gente ver a entrada e a saída. Tá? A gente já tem os resultados de 26, só que eu acho que eu não trouxe nesse slide. Mas só para vocês verem quanto os nossos alunos estão evoluindo. Nós avaliamos 412 mil alunos, são alunos dos segundos anos de todos os municípios do estado de São Paulo, incluindo aqui os alunos de São José. Na entrada, nós tínhamos 42% de alunos leitores. A gente não espera que todos os alunos sejam leitores no início do segundo ano, mas pelo menos pré-leitor 4 ele tem que ser. E nós saímos com 76,5%, né, quase 77% de alunos leitores. Nós ainda estamos deixando aí, em média, 33%, né, de alunos para trás. Então, é essa a preocupação que a gente tem que ter, né? Nenhum aluno para trás, e é esse trabalho que a gente vem fazendo. Eu gosto muito de mostrar o mapa do Estado, porque, enquanto Secretaria da Educação, a gente tem que olhar para o Estado num todo, né? E, assim, quanto mais verde, melhor. Por isso que eu sempre estou de verde, vim de verde hoje, porque o nosso mapa tem que estar verde, né? A gente mentaliza o verde todos os dias, né, Bia? Tudo tem que estar verde. A gente tem que bater meta lá na Secretaria. O nosso chefe é meta. E é isso que é importante, né, gente? Quando a gente fala de meta, muita gente fala, fica só cobrando meta. Por trás da meta tem uma criança que está aprendendo. Né? Então, é isso que a gente tem que deixar muito claro. Né? Quando a gente olha para a meta, para indicador, é porque ou tem uma criança aprendendo ou tem uma criança que não está aprendendo. Né? Esse é o nosso mapa de entrada. Então, nós tínhamos, né, ainda alguns municípios no amarelo. Então, quanto mais verde, melhor. Né? Amarelo ainda são municípios que têm muitos alunos ainda pré-leitores, mas nós temos poucos, né? E, na saída, nós quase que deixamos o nosso mapa todo verde. A ideia é que ele fique verde escuro, e nós estamos trabalhando para isso. Eu gosto muito desses 3 mapas, que mostram a evolução do programa e os resultados de alfabetização do Estado de São Paulo. Nós saímos, em 2023, com essa cor aqui no mapa, ainda com municípios vermelho. Isso aqui é a saída, gente. Então, nós tínhamos alunos ainda não alfabetizados, amarelo. Já com a implantação do programa, nós já não tivemos mais municípios em vermelho nem amarelo. E a última avaliação de saída, o mapa já ficou bem mais verde. Né? Então, isso mostra um pouquinho da importância de uma política pública, né, de um trabalho sério e com uma rotina, um planejamento, né, com uma constância. E como chegamos até aqui, agora eu já vou terminar rapidinho. Então, primeiro, a criação do programa. Né? Então, o desejo político, a gente ter um líder, né, que abraça essa causa, junto com o secretário, com os prefeitos, isso é muito importante. Então, no seu município, crie um programa, peça para o prefeito, né, fazer um evento, anunciar isso, é muito importante, gente. Formação de professores, lives, né? O que eu mais faço lá na secretaria são lives, falando com os municípios. Nós fizemos uma rota ICA, foi muito interessante. Nós pegamos os municípios e as regionais mais fragilizadas, com os resultados mais fragilizados no ICA. O que é o ICA? Índice de Criança Alfabetizada. Né? E aí nós fomos, eu, Bia e o time lá da secretaria. A gente se dividiu, cada grupo ia para um município, para uma regional, olhar para os municípios prioritários. Né? Então, muitas vezes, a gente não consegue olhar para todo mundo.
No município tem muitas escolas, tem muitos alunos, mas a gente tem que olhar para os que são prioritários, para que a gente possa apoiá-los, né? Entender o que está acontecendo, quais são as dificuldades, né? Fizemos um evento de repactuação, governador todo ano, chama os prefeitos, vamos repactuar a alfabetização, vamos entregar prêmio para os municípios. Então, nesse dia também é feita a entrega de premiação. A gente chama, nós temos os articuladores regionais, 3 articuladores em cada unidade regional que cuida do programa, né? Então, chama os articuladores para a formação. Criamos o dia A da alfabetização, né? Então, uma mobilização antes do SARESP para que a sociedade inteira entendesse a importância de uma avaliação, né? Olha a Bia lá acompanhando. Fizemos mentoria para os municípios e para as regionais prioritárias também, seminários de boas práticas, trazendo as boas práticas dos professores para São Paulo, enfim. Então, assim, são todas essas ações, né, que a gente vem trazendo aí para os municípios de uma forma muito respeitosa, né, respeitando todas essas ações. Os municípios eles ficam à vontade se eles vão aderir ou não, né? Agora, essa semana, nós abrimos a adesão do Mapa Classe, que é uma ferramenta para acompanhar a aprendizagem dos alunos. Nós abrimos novamente a adesão à Motifique, que tem municípios que ficaram de fora. O que mais que tem adesão, Bia? Teve da avaliação oral de matemática, né? Então, o município ele tem liberdade para ele aderir o que ele entende que cabe dentro do programa dele, né? A nossa ideia, o nosso desejo é que o município faça adesão de tudo, né? Porque o pacote completo a gente entende que é o que vai dar resultado para o município, tá? E, acima de tudo, gente, eu gosto muito dessa frase para eu terminar, né? Nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Então, o programa Alfabetiza ele traz muito essa questão da humanização, né? Não é um estado frio, né, distante dos municípios, mas sim o Estado querendo tocar aí no coração dos municípios, tá bom? Obrigada, gente. Obrigado, Márcia. Professor, fique à vontade. Enquanto entra a minha apresentação aqui, eu queria saudar a todos, em nome da secretária Ruth, da secretária Márcia, aí, satisfação estar aqui. Queria também agradecer, em nome da Neide, do Manuel, do Emílio, meu amigo Pascotto, agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês. E não posso deixar de lembrar o nosso coronel Osíris, né? Que é quem fez nascer o Invoz, uma pessoa que teve não só uma capacidade de sonhar e compartilhar o sonho e de realizar aquele sonho. Então, acho que é sempre bom lembrá-lo, né? Então, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. O tempo está escasso, espero que vocês tenham gostado. Eu me coloco à disposição aqui. Muito bem. Eu não posso deixar de comentar também, o Rui não leu o meu extenso currículo, mas eu tenho a obrigação de dizer que eu comecei a minha vida escolar no Grupo Escolar Olímpio Catão. Tem alguém aqui? Tá bom. Bem, acho que foi conveniente, né? Falamos um pouquinho do município, depois do Estado, e o que eu pretendo é fazer uma pequena reflexão a respeito de outro Estado, né, o Estado brasileiro, né? E essa é uma provocação que nós temos feito no ITA, né, que é pensar o século 22, né? E é uma provocação, mas eu acho que nós, como gestores, temos a obrigação aí de pensar o futuro de longo prazo. E eu escolhi por tema também a gente falar um pouquinho da educação como um projeto de Estado. Isso passa por nós realmente pensarmos o futuro, né? E o que é um projeto de Estado, né? Sem querer entrar muito no mérito acadêmico, né?
científico, mas nós ouvimos aqui um exemplo de sucesso, né, que é Sobral. Então, quando a gente fala de um projeto de Estado de sucesso para o país, talvez seja nós termos daqui a alguns anos, algumas décadas, né, alguém apresentando aqui o sucesso do Brasil, né, não só de um município, de um Estado, mas do país, no que diz respeito à sua educação em âmbito maior. E eu também ouvi, no início desse ano, de um filósofo que participou da nossa aula magna aqui, algo que me marcou muito, e que diz o seguinte, de maneira resumida, talvez com outras palavras: nós aqui, estamos escrevendo hoje a história que será contada no futuro. Vou repetir, né? Nós estamos escrevendo hoje a história que será contada no futuro. Por isso a importância que nós temos hoje de pensar e construir o que vem pela frente. Eu pertenço a uma geração que cresceu, né, ouvindo que o Brasil é o país do futuro. Para mim, o futuro é hoje, né? Então, nós temos que, com essa visão, no que estiver ao nosso alcance, deixar a nossa contribuição para a construção do futuro, para aqueles que irão nos suceder. Eu resgato um pouquinho aqui, no que diz respeito a essa questão de projeto de Estado, a história do ITA, né? O ITA, nós completamos recentemente 75 anos, foi fundado em 1950, e nós estamos justamente, como eu disse, pensando qual será a contribuição do ITA para o país, para a Força Aérea daqui a 75 anos. Quanto mais distante, maiores são as incertezas e as inseguranças. Mas nós precisamos, ao menos, no que diz respeito não só ao ITA, mas à própria educação, entender pelo menos a direção que nós queremos ir, né? É para lá. Eu tenho certeza que não é para cá. Acho que é isso que é o exercício do planejamento. E às vezes pode achar, poxa, 150 anos é muita coisa, mas quando a gente compara isso com algumas instituições e universidades fora do país que têm 600 anos, 700 anos, 400 anos, eu acho que nós temos sim essa obrigação. E digo também assim, se alguns ontem conseguiram sonhar com hoje, e o nosso hoje é uma realidade de quem sonhou o ITA e o Brasil há 75 anos, por que alguns de nós hoje não podem sonhar com amanhã? Tenho certeza que o nosso fundador, Marechal Casimiro, ele imaginou um país produtor de aeronaves, uma Embraer do porte que ela é. Talvez não tenha imaginado o detalhe de quais aeronaves estariam aqui ou não, que estaríamos em terceiro maior fabricante de aviões do mundo. Mas ele teve a visão de fazer com que o Brasil fosse um país que atuasse na engenharia aeronáutica, e essa visão foi alcançada, como eu disse, porque alguns sonharam, compartilharam um sonho, e outros vieram tornando esse sonho realidade. Então, o ITA, a meu ver, não falo como reitor, falo como cidadão, ele é um exemplo de um projeto de Estado. Um projeto de Estado que passou ao longo de governos, e os governos têm um papel muito importante, não está em questionamento. Alguns governos, eventualmente, eles têm contribuições ao longo de décadas também, mas ele é um exemplo de o que eu entendo ser um projeto de Estado, né, que passou ao longo do tempo e, inclusive, expandindo. O ITA está localizado em São José dos Campos, mas há ramificações em várias vertentes no país, inclusive, mais recentemente, no Ceará também. Então, é isso que eu entendo por um projeto de Estado, né? E o que essa experiência de ITA pode contribuir para o nosso raciocínio aqui? A importância de uma visão de longo prazo. E o longo prazo aqui, eu estou forçando um pouquinho, 75 anos, mas uma visão de 10, 30, de 50 anos é importante, e é importante que essa visão seja compartilhada. A continuidade na gestão, a continuidade institucional, para que não haja uma quebra de um caminho a ser trilhado. Você ter um propósito, e o propósito, se for relacionado à excelência das áreas em que nós atuamos, é um propósito muito nobre. E a questão da formação, não só técnica, mas humana, né?
O nosso fundador também dizia que nós temos que formar técnicos competentes e cidadãos conscientes. Técnicos competentes na engenharia e cidadãos conscientes que contribuam para com o desenvolvimento do país. Então, são alguns de aprendizados, por assim dizer, mas que precisam ser construídos com tempo, coerência e compromisso. E trazendo para a nossa realidade, né, o que eu chamei aqui de uma próxima fronteira, né, de nós termos aí um projeto de Estado para a educação básica. Não há topo sem uma base sólida. A importância da aprendizagem, da equidade, da cidadania. Eu acho que o desafio é esse, que nós sejamos, como país, protagonistas. Isso não é prepotência, é com humildade, mas que nós consigamos fazer com que o país efetivamente tenha um protagonismo no cenário mundial. E para que isso aconteça, a meu ver, e eu não falo aqui em nome do governo federal, eu falo aqui como uma visão particular, como reitor do ITA, né, nós precisamos ter um projeto de Estado de longo prazo. Não vou entrar em detalhes dos números, mas é mais simbólico, né? Nós avançamos ao longo das décadas no que diz respeito à educação, à alfabetização. Taxa de analfabetismo, número de crianças na escola. Esses indicadores, eles demonstram uma melhora expressiva no que diz respeito ao acesso, por assim dizer, à educação. E eu acho que é um passo importante. Mas nós temos ainda desafios a vencer no que diz respeito a aprender mais e melhor. Então, eu sempre procuro ter uma visão positiva. Então, caminhamos, mas ainda há o que caminhar, ainda há um caminho a percorrer. E daí a importância do conceito de um projeto de Estado que pressupõe a continuidade, pressupõe o compartilhamento de uma visão nobre, e não há nada mais nobre, a meu ver, do que a educação. Então, ainda existe um espaço aqui, quando a gente pensa, por exemplo, na questão do PISA, quem atingiu matemática nível 2, o que falta ainda. Mas é importante olharmos isso assim, há um caminho, e quando você identifica esse caminho, é o primeiro passo para você solucionar um problema, um desafio. E eu acredito, para que não fique sem uma proposta, que talvez esse caminho seja um caminho de uma maior harmonização, uma maior aproximação entre alguns elos do nosso sistema, não só de educação, mas o sistema de ciência e tecnologia, né? Nós temos estabelecido no país hoje um sistema nacional de ciência e tecnologia, ensino superior, questão de pesquisa. Acredito que há muito no que diz respeito também já à educação, mas talvez o caminho seja justamente você integrar e harmonizar tudo o que diz respeito à educação, desde o ensino básico até aquilo que vem após o ensino superior, como são as atividades de pesquisa, as atividades de ciência e tecnologia, para que o país tenha efetivamente um diferencial e possa ser, como eu disse, protagonista num cenário mundial. Educação básica, o ensino técnico profissionalizante, a educação superior, nossa ciência, tecnologia e inovação, aliado ao Sistema Nacional de Educação. E, para isso, eu entendo que precisamos ter como egressos profissionais competentes e cidadãos conscientes. Para finalizar, eu fui muito breve, mas eu penso que existem dois atores importantíssimos nesse processo.
E aqui não estou levando em consideração nem o nosso legislativo em âmbito municipal, estadual, federal, executivo, que é indiscutível a importância deles. Os professores. E a família. Eu ouvi o dizer de uma escola, dizia o seguinte: a escola dos seus filhos com os valores da sua família. E aí vocês podem dizer, mas reitor, nós vamos ter que ensinar e educar os pais também? Olha, são duas coisas. Primeiro, eu acho que sim. Se tiver possibilidade de ajudar na formação dos pais, ter um relacionamento com os pais, isso é muito importante. Eu sei que é difícil. Mas, se vocês lembraram de como eu comecei, que nós estamos escrevendo hoje a história que será contada amanhã, lembrem que os seus alunos serão os pais de amanhã. Eles constituirão as famílias de amanhã. Então, nós estamos tendo a possibilidade de formar os alunos hoje, mas que ocuparão uma posição muito nobre ao constituírem as suas famílias no dia de amanhã. Então, se nós realmente entendermos a educação como um projeto de Estado, entendermos que nós podemos hoje, no ambiente que nós estamos inseridos, que eu não quero ouvir aquilo, não, porque eu estou muito longe, tem gente lá em cima, não. Ao nosso redor hoje, nós temos condições, independente da posição que ocupamos, de influenciar positivamente a sociedade. E é isso que eu penso em relação ao importante papel que tem o professor. Não falo isso, tenho certeza, quem me conhece, para agradá-los, é o que eu acredito. E também o papel da família, porque vocês bem sabem, devem ter ouvido já, não, eu vou levar meu filho que a escola educa. Não é assim. A educação, ela começa em casa e o professor faz a sua contribuição muito importante. Então, era isso que eu queria deixar como reflexão para vocês. Eu acho que isso aí acaba contribuindo aí para complementar município, Estado e o Estado brasileiro. E eu agradeço uma vez mais, Neide, pela oportunidade de compartilhar algumas ideias, algumas reflexões aqui. E espero que não me considerem muito maluco de pensar em 75 anos para frente, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, professor. São 10 para 1 e a gente precisa parar para almoçar, porque a gente tem que retomar a programação da tarde. Mas é importante a gente fazer algumas reflexões. Eu queria começar com a Márcia. Márcia, você, quando apresentou o gráfico de pizza, tinha um número que me chamou muito a atenção. No primeiro ano que você mostrou, não me lembro se era 2023, 2025, tinha um indicador de leitura fluente, que era 9%. No ano seguinte, era 36%. 9, 18, 27, 36%. Cresceu 3 vezes. Como é que foi feito isso? É justamente todo esse trabalho de cooperação com os municípios, né, esse monitoramento, esse apoio. E esses 9% são alunos ingressantes no segundo ano. Aí nós terminamos com 36%. Então, a gente espera que o aluno, no decorrer do ano, no decorrer do segundo ano, tendo um bom trabalho, ele consiga consolidar essa alfabetização. Então, foram aqueles pilares que eu apresentei a vocês, né, uma entrega de material didático com qualidade, um monitoramento, as plataformas que têm ajudado muito, principalmente plataforma de leitura, que tem incentivado muito a leitura dos alunos, a formação dos professores, que é fundamental, né? Então, eu entendo que todas essas ações do programa, junto com os municípios, entendendo a importância dessa alfabetização, foi com que a gente conseguiu aí, mudar esses números. Como é que isso é medido? É uma avaliação, a gente faz uma avaliação. Uma prova? É uma no aplicativo, porque a avaliação é uma avaliação oral. Então, é feito individualmente. Então, nós avaliamos mais de 400 mil alunos. Então, a escola se organiza, geralmente vai para um lugar mais silencioso
e o professor aplica individualmente. A criança ela tem uma lista de 60 palavras conhecidas, uma lista de 60 palavras desconhecidas, até para saber se a criança está sabendo decodificar. Ela lê um texto e depois ela tem que fazer uma interpretação daquilo que ela leu. Então, isso aqui é o esperado para o aluno ao final do segundo ano, a leitura e a compreensão. Eu sou jornalista. Meu papel é desconfiar e questionar. Sim, fica à vontade. Crescimento de 300% é uma coisa que chama muito atenção. E a gente está falando de gestão pública. E a gente está falando de uma verba de R$100 a mais por aluno quando a escola e o município atingem o objetivo. Eu conheço a cabeça do brasileiro, vocês conhecem a cabeça do brasileiro. Como é que você tem certeza que esses números são verdadeiros e não tem alguém do outro lado manipulando isso? A avaliação de fluência não tem como não ser verdadeira porque está gravando a voz do aluno. Tá? Então, é uma inteligência artificial junto com uma correção humana. Então, não tem como o professor soprar no ouvido da criança e a criança fazer a leitura. Né? Então, ela é uma avaliação bem fidedigna. Né? A avaliação do SARESP ela é uma avaliação externa, onde são aplicadores externos que vão aplicar, então não são os professores da turma que aplicam, e tem toda uma orientação. Né? Então, nós acreditamos que esses resultados são resultados verdadeiros, justamente pelo tipo da avaliação. A educação paulista estava tão bagunçada que você consegue organizar isso em um ano e multiplicar por 3 a fluência dos alunos? O que estava acontecendo antes e que não está acontecendo agora? Por que isso está acontecendo? Por que isso é possível? Então, antigamente, não existia o regime de colaboração. Então, cada município usava um material, tinha a sua gestão, fazia o que achava que deveria fazer. 80% dos municípios paulistas são municípios de pequeno porte, de médio a pequeno, que não têm estrutura. Então, eles não conseguem, nem muitas vezes, fazer uma licitação para comprar um material, não tem uma equipe de formação. Então, cada um fazia aquilo que entendia que estava dando certo. Né? E aí o Estado vem para trazer essa equidade, oferecer o mesmo material, a mesma formação, mas não foi simples assim. A gente começou em 2023, né? Foi feito todo um trabalho de convencimento. Eu brinco que eu não sou diretora de cooperação, eu sou diretora de encantamento, porque é o tempo todo encantando os municípios, convencendo, vamos fazer a avaliação, vamos adotar o material, vamos usar a plataforma, vamos fazer a formação. Então, foi todo um processo de 2023, 2024, para a gente chegar nesses resultados de 2025. E ainda não são bons. Né? O Estado de São Paulo está hoje com 61% de crianças alfabetizadas. Significa que 1/3 não está alfabetizado. Sim. E é o nosso. Batemos a meta que o governo federal instituiu uma meta para cada estado, assim como instituiu para os municípios. Né? São José está acima do estado, mas nós ainda estamos aí com 39% das crianças que foram para o 3º ano sem saber ler e escrever. Ruth, a gente está falando de gestão. O que é preciso mudar na gestão das escolas para você conseguir enfrentar as dificuldades reais que a gente encontra? E vou te dar um exemplo muito simples. Essa história eu escutei na terça-feira. Uma professora me disse o seguinte, que ela lecionava há muitos anos, tá? Deve ter uns 15, 20 anos isso. Ela lecionava numa escola onde apareceu uma criança, um menino de 8 anos de idade, 8, 9 anos de idade, dizendo que queria estudar naquela escola. É algo bastante incomum. Ela falou, olha, para você estudar aqui, tem que vir sua mãe, sua avó, seu pai, para fazer sua matrícula. A família foi lá e matriculou o menino. O menino era um gênio, inteligentíssimo, superativo, um tremendo do potencial. Mas ele morava num ambiente ruim. A região onde ele morava era um ambiente ruim. E ele acabou se envolvendo com o tráfico de drogas. Esse menino cresceu, conseguiu prosperar, mas o envolvimento com o tráfico de drogas acabou levando ele de volta e ele foi assassinado. Ou seja, a gente tinha um pequeno gênio que foi para dentro de uma escola, que a família apoiou, que a escola recebeu, que estudou, que desempenhou, mas que a nossa sociedade, como está organizada, fez o favor de jogar no lixo.
Como é que você gerencia uma escola a ponto de poder trazer números melhores lidando com isso? Na verdade, são muitas mãos, né? Muitas mãos. Hoje existe toda uma equipe, vamos dizer assim, multidisciplinar, né, nas escolas. Então, a equipe gestora, que antigamente a gente podia dizer que era só o diretor, né, só o vice-diretor, hoje as escolas do município têm aí a presença do serviço social, do psicólogo na escola, do coordenador pedagógico educacional. Então, existe aí todo um olhar, um mapeamento de quem é essa criança, de quem é a família dessa criança, de qual é a vulnerabilidade. Então, existe um trabalho por trás disso. E existe também um trabalho em rede, né? Então, hoje, o nosso serviço social consegue aí dialogar, fazer os registros e atuar junto com, quando necessário, né, com o serviço social de CRAS, CREAS, né, e outros serviços, isso é só um exemplo, para que a gente possa mitigar essas necessidades. Assim como a gente tem ali uma parceria bem próxima dos conselhos tutelares. Antigamente até era contrário, né? O Conselho Tutelar cobrava muito da gente, né? Agora a gente cobra muito do Conselho Tutelar, né? Então, e aí, o que você pode nos ajudar, né? Conselho Tutelar, CMDCA. Então, acho que a escola não faz sozinha mesmo, e ela é um organismo. Então, vamos salvar todos? Não. Acho que são muitas mãos, é a aldeia, precisamos da aldeia inteira, né? Estudar caso a caso de cada um dos meninos. Por quê? Às vezes é uma deficiência, às vezes é uma vulnerabilidade, às vezes são as duas coisas, às vezes é uma dificuldade de aprendizagem. A gente nunca vai saber, né? Então, é caso a caso. É o estudo de caso daquele menino, é o acompanhamento, é o registro, é chamar a família, né? Ali eu estou olhando, ó, pessoal, ó, só e serviço social, está tudo ali na fileirinha. É um trabalho de formiguinha. Acho que a palavra, quando falaram ali, eu não falei a palavra, mas a minha palavra da educação é resiliência. É mais do que fé. Eu tenho resiliência que a gente vai realmente mais que transformar, mas é resiliência. Quem não tem resiliência na educação não consegue, né? E acho que o município também faz isso muito bem feito, e não é só através das escolas. A gente aqui tem a fundação, né, a Fundas, que faz isso no contraturno, nas unidades de bairros mais vulneráveis, né, onde esses meninos são mapeados e entram. Com o mais vulnerável, é o critério de ingresso dele mais rápido. Então, acho que o município tem atuado nisso há muitos anos e tem feito com que isso tenha minimizado. Professor Guilherme, não é de hoje, deve pegar o microfone, não é de hoje que o Ceará manda muito estudante para o ITA. A gente teve a palestra do Amauri, sabemos uma parte dessa mágica, né, do que trabalho foi feito para que cheguem ao ITA. Percepção própria. Qual é a diferença desse estudante que vem do Ceará? E que agora vocês vão para lá, no campus novo do Ceará, pegar eles em casa? Olha, antes de mais nada, é importante esclarecer. Gostou da minha resposta? Mais alguma outra? Boa. Está sendo muito sucinto. Realmente tem muitos estudantes que, boa parte, em torno de 60% talvez hoje, de quem entra no ITA no primeiro ano, passou pelo Ceará. Não significa que são necessariamente do Ceará. Então, hoje o Ceará atrai estudantes do Brasil inteiro para fazer os últimos anos do ensino médio lá e ter uma chance maior, talvez, de serem aprovados, né? Então, tem um mérito muito grande do Ceará, e esse foi um dos motivos de vários pelos quais o ITA fez a opção de ter o seu primeiro campus fora de São José dos Campos, na cidade de Fortaleza, no Ceará. Outro é o nascimento de Casimiro Montenegro, que era de Fortaleza. E do doutor Fernando Mendonça também, que é cearense. Fernando Mendonça também. Então, eu digo que o Ceará, ele fez a sua lição de casa no que diz respeito ao ensino fundamental, ao ensino médio, né? E isso foi um fator importante, né? Agora, Rui, uma premissa básica, talvez a principal premissa da ida do ITA para o Ceará,
é que seja um único ITA. Você não vai ter o ITA de São José dos Campos e o ITA de Fortaleza do Ceará. É o ITA. E a premissa básica é que os valores e os conceitos sejam mantidos. Se eu tiver um ITA, campus do ITA em Fortaleza, melhor que o daqui, eu vou ter problema aqui. Se eu tiver um campus do ITA melhor aqui em São José, eu vou ter problema lá. Então, a premissa básica é que é uma única instituição que tem 2 campi. E o que a gente fez? Algumas ações para mitigar isso daí. Por exemplo, esses alunos que irão estudar no Ceará, em Fortaleza, os 2 primeiros anos serão aqui em São José dos Campos. Então, que é o ciclo fundamental da engenharia que nós dizemos, né, que é a parte matemática, física, química. Então, todos eles cursarão o ensino fundamental em São José dos Campos e irão para Fortaleza cursar o ensino profissional a partir do 3º ano. Então, 3º, 4º e 5º ano será em Fortaleza. E a outra medida é que os cursos de engenharia em Fortaleza serão distintos dos cursos de engenharia aqui de São José dos Campos. Tem 2 motivos. Primeiro, é para que não haja uma concorrência entre eles, né? E segundo, porque também é uma maneira da gente identificar a vocação da região, né? A questão de energia. Então, a gente também observou quais as características do macroambiente, por assim dizer, mais do que local, regional, para que nós definíssemos quais os melhores cursos, né, a serem ofertados. E, com isso, a gente espera que não haja diferenciação. Não pode haver diferenciação entre o egresso do ITA, que optou por cursar aqui em São José dos Campos, e o egresso do ITA, que cursará esses cursos lá em Fortaleza. Não sei se eu respondi a sua... Perfeito. Gente, eu vou encerrar por aqui para a gente poder fazer um intervalo do almoço. As perguntas que chegaram pela rede, a gente encaminha para os nossos painelistas e depois a gente devolve a resposta. Eu quero muito agradecer a Ruth, a Márcia e o professor Guilherme por participarem aqui com a gente e desculpe pelo atraso.